Olha, agora a gente vai falar de Brasil. Vocês lembram de um velho problema brasileiro, fila do INSS? Pois é, você sabe que isso continua, deixou de ser um problema, voltou a ser um problema e quando tem um problema o governo sempre tenta buscar uma solução. Agora o governo federal criou um programa para tentar acelerar os atendimentos e diminuir a fila do INSS. Qual que é a ideia? É dar um bônus de R$ 68,00 por processo finalizado e R$ 75,00 por perícia feita. E aí, bônus para quem? Para os servidores, além do trabalho convencional. Eles trabalham e aí ganham esse bônus para cada trabalho finalizado. E aí, para falar desse assunto, a gente conversa agora com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. A Larissa Rodrigues coordena essa entrevista. Nossa analista está no Ministério com o ministro. Então, já vou passar, Larissa, para você fazer a primeira pergunta. Primeiro, agradecendo ao ministro por essa gentileza de conversar com o CNN 360. Tudo bem, Débora? Boa tarde para você, para quem acompanha a gente em casa. Hoje saí um pouco do estúdio, estou aqui na esplanada dos ministérios, no Ministério da Previdência, aqui no gabinete do ministro, que nos recebeu para falar um pouquinho desse assunto que acaba, né, ministro? A gente conversava aqui antes de entrar no ar, impactando muitos brasileiros. Querendo ou não, muitos de nós somos, né, dependentes e usamos a Previdência Social, seja num momento difícil, seja nossos pais na aposentadoria, enfim, e é um problema que preocupa todo mundo e preocupa, claro, o governo. A Débora comentava com a gente como essa história de fila do INSS é um assunto antigo. Os dados que eu tenho, até o senhor me corrija se tiver alguma atualização, é de que há pelo menos 2 milhões de brasileiros nessa fila do INSS, aguardando seja para uma revisão ou muitos para entrar, né, dando o pedido ali de aposentadoria. Ontem uma medida provisória foi publicada, a Débora trazia para a gente os detalhes, e eu queria que o senhor explicasse ainda melhor, e dentro desses números, e com essa medida provisória, que já tem, né, poder de lei, já passou a valer, qual a expectativa de sair desse grau de 2 milhões de brasileiros, diminuir até o fim do ano, como que a gente vai chegando? E agradecendo mais uma vez o senhor por receber a gente. Obrigado, Larissa. Obrigado a todos que estão nesse momento nos dando o precioso tempo da sua atenção. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que não existe mais fila concreta. Ninguém está na porta do INSS em fila para pedir alguma coisa. Isso acontecia há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje a fila é virtual. Por quê? 75% dos pedidos iniciais, dos requerimentos de pedidos que as pessoas pedem à Previdência, são pela plataforma Meu INSS, que é uma plataforma digital. Ou seja, a pessoa em casa, pelo celular, no trabalho, faz a sua entrada de pedido por essa plataforma digital, 75% das pessoas. Todo mês, em média, entra 1 milhão, 1 milhão e 100, chegamos a 1 milhão e 400 mil pedidos iniciais, ou seja, pessoas que estão fazendo o primeiro pedido. Então nós vamos ter permanentemente, pelo menos esse número de pessoas que entram, esperando pelo menos 30 dias para poder ter o andamento do seu pedido. Então, primeiro, a fila é virtual. Não existe, como foi na época da minha mãe, uma fila presencial, em que a pessoa ia para a porta do INSS, recebia uma senha, não tinha registro nenhum, ficava 8, 10 horas esperando, no final dizia assim, não, só amanhã. Quem tem um pouco mais de experiência e tempo de vida como eu vai lembrar disso. Hoje não, hoje você entra, o protocolo é automático, tudo é protocolado na Previdência, desde o telefone 135 até a plataforma digital. Por isso existe esse número que as pessoas dizem, que é um número gigantesco, 2 milhões. Só que hoje nós assumimos a Previdência com em média 118, 120 dias de espera para algum resultado dessa chamada fila virtual. Hoje está em torno de 39, 40 dias. Então, pelo menos o tempo de espera deu uma diminuída. E é mais importante. O que é mais importante para as pessoas é quanto elas vão esperar para o seu resultado. Só o que acontece? Mais ou menos desses 2 milhões que estão hoje nessa fila virtual, 300 mil depende da pessoa apresentar a documentação que falta. Ou seja, deram entrada, foi solicitado algum documento, faltou algum tipo de contribuição, tem alguma pendência e as pessoas ainda não apresentaram isso. Outras 300, 400 mil estão ainda aguardando o tempo necessário e deram entrada 1, 2, 3 vezes. Muitas pessoas, na ansiedade, na necessidade, na premência de ter um direito, entra às vezes com o mesmo pedido 2, 3 vezes sequencialmente. Então você tem as pessoas que estão
tendo que apresentar a Previdência o seu documento, e você tem as pessoas que multiplicam os seus pedidos pela plataforma, presencialmente, agências diferentes, 2, 3 vezes. Então, a fila real da Previdência Social virtual, repito, ninguém está na porta da Previdência esperando nada. A fila virtual é em torno de 1,5 milhão, 1.400.000 pessoas. E todo mês entra 1 milhão de novos pedidos. Por que eu falo isso bem tranquilo? Porque a gente tem que falar a verdade para a sociedade. Segundo ponto, a Previdência Social é o maior programa contínuo, permanente do planeta Terra. São mais de 40.660.000 pessoas que recebem algum provento, algum benefício da Previdência. E não é só aposentadoria e não é só pensão. Você tem BPC-LOAS para as crianças com algum tipo de deficiência, algum tipo de autismo. Você tem o beneficiário agrícola pela idade, que às vezes nunca contribuiu para a Previdência, mas a lei garante corretamente que a partir dos 65 anos, ele comprovando ser agricultor e comprovando que tem aquela função, pode ter seu direito à Previdência. A Previdência também paga o auxílio, o salário do BPC-LOAS, já falei do agrícola, falta o seguro defeso. Ou seja, antes da minha, eu fui ministro do Trabalho. Quando eu fui ministro do Trabalho, todo o ciclo do Ministério do Trabalho para pagar o seguro de defesa era do Ministério do Trabalho. A gente tinha um cadastro, os sindicatos e as federações de pescadores apresentavam a sua lista e o próprio trabalho pagava. Hoje quem paga é a Previdência. Então o INSS passou a ser uma espécie de grande pagador dos direitos sociais do Brasil. Isso também significa mais trabalho, significa mais tarefas. Por isso, nós não estamos criando nada novo. Já existia esse programa para enfrentamento da fila com bônus e ele é feito por um trabalho extra. Para deixar claro, se a pessoa tem um trabalho normal, se ela tem um determinado número de tarefas a cumprir, 10 processos, 20 processos, 15 processos aí estabelecidos, estamos fechando isso, ela só ganha um bônus, só ganha um acréscimo, só ganha um dinheiro extra se ela fizer acima daquela média por processo, R$69, R$70, conforme for o caso. Então, não é um pagamento a mais pelo que ela já faz. É um pagamento a mais pelo extra que ela vai fazer, justamente para diminuir essa fila virtual. Ministro, antes de passar para o estúdio, que eu sei que a Débora e o Yuri também querem fazer algumas perguntas para o senhor, mas o quanto vai dar para caber dentro do orçamento brasileiro mais esse pagamento? Eu vi que aquele trabalhador que fez greve não vai ter direito. A gente teve uma greve complicada e demorada em 2024, né, no INSS. Acabou agora, fizemos um acordo agora. E porque a gente daqui a pouco vai entrar nesse assunto que o orçamento está apertado e que a Previdência tem conseguido abocanhar ali grande parte, é uma preocupação dentro do governo. Vai dar para cumprir com esse pagamento, com esses funcionários? Larissa, se me permite chamar assim, Larissa, nome de minha filha, então estou chamando em respeito a você e também a minha filha gêmea, que chamava-se Clarissa. Larissa e outra Clarissa. A Previdência é orçamento obrigatório, é despesa obrigatória. Por que a Constituinte 88 fez isso? Porque se nós hoje somos essa nação rica, 8ª, 9ª economia do mundo, somos por causa dos nossos antepassados, de alguns de nós que construímos a nação. Previdência não é favor, Previdência não é uma gentileza governamental, é uma obrigação constitucional com dinheiro carimbado. Eu fico muito revoltado quando eu vejo todo mundo querendo falar em economia na Previdência, impossível de fazer, que é um dinheiro obrigatório, para quem 40 milhões de brasileiros, ou será que algum brasileiro vai dizer, vamos tirar o direito das crianças que precisam do BPC-LOAS? Vamos pegar nossos cidadãos e cidadãs que têm 65, 70 anos e vamos tirar? Vamos pegar as pessoas que sofrem algum acidente e não vão pagar nada? Se alguém colocar isso, eu digo, faça um plebiscito. Vamos ouvir a população brasileira o que ela acha disso. E ninguém quer discutir taxa de juros, ninguém quer discutir por que nós pagamos tanto dinheiro com dinheiro parado. Obra parada é prejuízo, dinheiro mal empregado é prejuízo, corrupção é prejuízo, mas dinheiro que circula na economia, só para você ter uma ideia, desses 77, 78 bilhões por mês que a Previdência paga, 24, 25% volta para o próprio governo com impostos indiretos. Porque eu estou falando no microfone aqui, esse microfone custou algum dinheiro, pagou algum imposto. A água paga um imposto, o pagamento de um aluguel, uma roupa que tu compra, um eletrodoméstico que tu parcela, todo o governo retorna o dinheiro que é o da própria Previdência. Segundo fato que é importantíssimo, mais de 75% dos municípios desses, cerca de 6 mil, só sobrevivem por causa do dinheiro que circula da Previdência Social.
Então não é só as pessoas, mais de 40 milhões, 660 mil pessoas, que já tem que ser muito considerada, praticamente 20% da população brasileira, que sobrevivem por causa da A população está envelhecendo. Ah, é natural. Agora, no Japão, a população é mais velha, eles hoje estão pagando para os filhos um plus para ajudar os aposentados. Por que nós não vamos copiar coisa boa do primeiro mundo? Só queremos copiar as coisas ruins do terceiro mundo. Então é uma discussão que eu gostaria de fazer. Porque sempre aparecem os especialistas. Já falou isso, todo mundo é especialista. Especialista em previdência social. Normalmente é o ex alguma coisa. Quando foi titular aqui, não fez nada. E é quando vira ex... Ministro, a gente vai querer entrar ainda mais nessa questão do orçamento. Então, vou passar para a Débora, que ela tem uma pergunta para o senhor. Estou falando demais, desculpa. Imagina, ministro, se a gente pudesse, ia fazer um programa aqui de 1 hora só para falar desses assuntos que são tão importantes. Mas eu gostaria de entender o seguinte. Não fala que eu topo, hein? Então já está convidado para um CNN Entrevistas. Vamos marcar, Larissa, antes de ir embora, marca com ele um CNN Entrevistas para a gente fazer um programa de 1 hora. Eu e você, Larissa Rodrigues, você e o ministro, já está fechado. Seguinte, ministro, olha, então tem essa previsão, né, de pagar esse extra por trabalho extra. Sendo essa medida, que já foi implementada em outros momentos, inclusive, com essa estratégia, qual é a expectativa de fato, diminuir essa fila, que o senhor diz que essa é uma fila virtual, que hoje é de cerca de 1,5 milhão na prática? Qual é a expectativa de fato, diminuir para valer? Em primeiro lugar, repito o que eu falei, eu não gosto de mentir para ninguém, não minto a mim, quanto mais para os outros, ainda mais aqui na televisão, pior ainda, né? Não existe possibilidade de acabar a fila, porque todo mês entram mais de 1 milhão de pedidos novos. Então, todo mês, no mínimo, nós vamos ter 1 milhão de pedidos novos. Então, a fila é permanente. O tempo de espera é que é o desafio. Repito, nós chegamos a ter 37, 36 dias de espera. Hoje está passando de 39. Em março vai passar de 40 dias, por causa de greve, por causa de um quantitativo muito maior, porque acabou também o bônus, acumulou-se muitas coisas. Bom, a minha pretensão, o nosso intuito, o nosso trabalho é para até o final de dezembro retomar a 30 dias de espera. O que significa dizer que a pessoa deu a entrada, em 30 dias tem um resultado. Tem uma resposta que pode ser positiva e pode ser negativa, mas tem uma resposta. Então, esse é o desafio da Previdência, é enquadrar no tempo menor possível a resposta para os beneficiários da Previdência Social. Yuri, direto de São Paulo, quase que não saiu. Também tem uma pergunta para você sobre a questão do orçamento, né, Yuri? É isso. Obrigado, Larissa. Ministro Carlos Lupe, sempre um prazer falar com o senhor. O senhor, na outra resposta, deu alguns recados ali de um tema que causou bastante polêmica. Imagino que o senhor estava se referindo ao que disse o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, quando sugeriu ali um congelamento do aumento real do salário mínimo durante 6 anos para equilibrar as contas do país. Só que também foi divulgado nesta semana, junto com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO do ano que vem, que o governo federal, a União, né, não o atual governo, pensando no país, no Estado brasileiro, está na iminência de não ter mais sobra de recursos discricionários devido aos gastos obrigatórios. Então, se o senhor é tão crítico a uma proposta como esta que Armínio Fraga colocou, qual é o caminho que o senhor vê para que a Previdência Social cumpra este papel social fundamental que o senhor já descreveu? De fato, muitas famílias, muitas localidades no país dependem deste dinheiro que sai da Previdência, mas fazer com que esta Previdência não consuma tantos recursos do orçamento público a ponto de deixar um governo de um país do tamanho como o do Brasil sem capacidade de investimento para tantas obras de infraestrutura e das demais áreas que a gente sabe que também são uma necessidade, ministro. Isso é um desafio, Yuri, que não é do Brasil, é do planeta Terra. A população está envelhecendo, as pessoas, quando envelhecem, precisam de mais medicamento, as pessoas, quando envelhecem, precisam de mais cuidados, gastam mais dinheiro e os governos têm que ter responsabilidade para com sua gente, para com quem está vivendo no seu país. Isso é um fenômeno de toda a Europa, que está, inclusive, com índice de tempo de vida maior do que o brasileiro, com a do Japão, que eu já falei, com a da China, com os Estados Unidos, isso é um fenômeno mundial.
Ponto. Na realidade brasileira, o que eu acho que eu não falei o nome de ninguém, viu? Eu só dei a indireta, direta, e você com inteligência citou o nome, para aqueles que têm uma visão burocrática e tecnocrática do que é a realidade do orçamento brasileiro. Por que isso? Vamos discutir aqui os grandes salários? Vamos? Vamos discutir sonegação? Vamos discutir isenção? Vamos saber quem são os grandes sonegadores da Previdência Social ao longo desses 30 anos? Vamos discutir por que tanta isenção da Previdência Social para tantos grupos econômicos poderosos? Eu topo. Eu quero só discutir, apresentar qual é a dívida, por que nunca pagaram, né? Vamos discutir porque hoje nós temos cerca de 20 milhões de brasileiros. Olha o número que eu estou falando. Temos 40 milhões e 660 mil aposentados, pensionistas, beneficiários da Previdência. 20 milhões hoje estão trabalhando e não contribuem com a Previdência. Será que o melhor, o de bom senso, não seria a gente fazer um convencimento dessa população para entender que precisa contribuir, para ajudar, inclusive, a sustentar aqueles que estão hoje na Previdência? Será que as pessoas não precisariam entender que na hora que ela se acidenta, na hora que ela pede uma licença do seu trabalho porque está em impossibilidade de trabalhar, quem paga o salário dela nesse período de doença é a Previdência Social? 50% dos benefícios da Previdência que todo mês entra é pedido por licença por algum tipo de problema de saúde. Então, eu acho que o grande foco tinha que ser sonegação, isenções indevidas, combate à sonegação, isenções indevidas e contribuintes, aumentar, alargar, fazer uma grande campanha que eu estou tentando e vocês estão me ajudando, agradeço, fazendo esse apelo para que o jovem de hoje entenda que ele não vai ficar jovem eterno, que ele vai precisar um dia da Previdência e se ele não contribuir, não vai ter direito. Então, mais de 20 milhões de brasileiros estão trabalhando hoje nas suas várias atividades sem contribuir com a Previdência. Para mim, isso é mais lógico, isso é mais coerente, isso não sacrifica quem mais precisa, porque a média salarial da Previdência é em torno de R$ 1.900. Será que alguém que ganha R$ 1.900 tem dinheiro para fazer o quê, a não ser mal se manter? Ministro, desculpa te interromper, mas você falou, vamos discutir grandes salários, vamos discutir e mostrou uma abertura para essa discussão. Nós vamos discutir, enquanto país também, desvincular o aumento dos aposentados do salário mínimo? Porque essa é a discussão que a gente tem, essa discussão que está acontecendo, discussão, né? Mas é uma discussão não sua, uma discussão da elite brasileira, porque a elite brasileira sempre pensa assim, como tirar de quem já não tem. Então não vai ter essa discussão dentro desse governo? É minha opinião. E eu não estou dando a do governo. Todo. Eu não estou dando, eu estou dando a minha opinião. Eu sou cidadão brasileiro, maior de idade, 69 anos de idade, kit com todos os meus impostos, eu tenho direito de ter minha opinião. Enquanto eu for ministro da Previdência Social, vou lutar fervorosamente para que nenhum aposentado perca seu direito. Oi? Não escutei. E ministro de Estado da área. Ela falou, e além de tudo, o senhor também é ministro. Eu sou, mas eu estou defendendo a minha área, é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou defendendo os meus aposentados, querido. Eu estava falando um pouquinho antes com a Larissa, que há, inclusive dentro da minha bancada, dizendo a Previdência Social não é uma administração de ponta, não tem uma política de ponta, ela não coloca luz, ela não faz asfalto, ela não faz uma ponte. Eu sou muito feliz em cuidar de 40 milhões e 660 mil brasileiros. Isso para mim importa muito. Para a gente, tem gente que não se importa. Tem gente que o ser humano é número. Para mim, ser humano não é número. Não é déficit, não é superávit. Porque tem que ter superávit, é empresa privada. O grande superávit de um governo é o seu povo se sentir contemplado com o governo que ele elegeu. Acho que é esse nosso... Mas é minha opinião. Eu não sou dono, eu não sou o presidente, eu sou apenas um ministro, um cargo de confiança do presidente Lula, que defende um ponto de vista que eu defendo livremente, abertamente, e te digo, ganhando muitos inimigos poderosos, que eu não temo. Eu sou com a tranquilidade da consciência limpa. Débora? Ministro, quero te agradecer imensamente por essa conversa franca, esse papo bom que o senhor teve aqui com o 360. Obrigada. Obrigada a Larissa Rodrigues, que também viabilizou essa conversa com o senhor. Nós conversamos, então, com o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Obrigada, ministro. Até uma próxima. Já deixamos engatilhada aí uma entrevista para logo mais. Obrigada. É isso. Obrigado a Larissa Rodrigues, ao ministro Carlos Lupe. Já deixamos boa Páscoa aí também para o ministro. Obrigado, Lari.